Nesta manhã de segunda-feira, 24 de março, vivenciando a terceira semana da Quaresma, a liturgia nos traz o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 24 a 30. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, estamos diante desse texto onde Jesus está na sinagoga, onde Jesus está em Nazaré, visitando a sua pátria, a sua terra, Nazaré, onde Jesus se criou. E Jesus, claro, na sinagoga, tenta ganhar ali a confiança dos seus conterrâneos, porque no primeiro momento todos estavam admirados com aquilo que Jesus falava. Claro, eles tinham notícias também dos milagres que Jesus realizava, não é? Então, eles estavam admirados com tudo que Jesus ensinava. A um certo ponto começaram a questionar como poderia Jesus estar falando e fazendo tantas coisas se ele era conhecido. Não é ele o filho do carpinteiro? Os conterrâneos de Jesus não conseguiram enxergar nele o profeta de Deus. Viram apenas Jesus, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, mas não enxergaram nele o Salvador do mundo. Depois, no terceiro momento, que esta parte do Evangelho de hoje, eles levam Jesus, o expulsam da cidade. E Jesus deixa claro que é preciso também enxergar com os olhos da fé. Além das aparências, além daquilo que os olhos da carne conseguem enxergar. Jesus cita 2 profetas, 2 ações desses profetas
ações ali isoladas, profeta Elias, que foi enviado à viúva de Sarepta, na Sidônia, uma viúva considerada pagã, uma viúva que não fazia parte da porção desse povo de Deus, mas a ela o profeta foi enviado. E cita também o profeta Eliseu, que curou o leproso, o estrangeiro, o Naamã, o sírio. E Jesus ali está na sinagoga. E ele é muito mais do que o profeta Elias e do que o profeta Eliseu. Ele pode fazer muito mais para você, para mim, para cada um de nós, se conseguirmos enxergá-lo com os olhos da fé. Muitas vezes nós corremos atrás de Jesus e, quem sabe, até como seus conterrâneos, admiramos Jesus, mas de acordo com o vento, nós vamos mudando de ideia e, por fim, agimos como os conterrâneos de Jesus, que levaram-no até o alto monte com a intenção de lançá-lo no precipício. Queridos ouvintes, quantas coisas acontecem no mundo ao nosso redor, quantos desafios nós vamos enfrentando na nossa caminhada e, de modo especial, nesta caminhada quaresmal que estamos vivenciando e percorrendo, mas é preciso olhar com os olhos da fé. É preciso enxergar as coisas também com os olhos da fé. Os conterrâneos de Jesus não conseguiram enxergá-lo com os olhos da fé. Às vezes nós enxergamos somente o que está diante dos nossos olhos. Talvez enxergamos também somente o filho do carpinteiro, somente esse jovem que nós conhecemos, esse que a gente sabe já como é. É preciso ter esse olhar a partir também do olhar de Jesus. O olhar de Jesus não olha somente a porção do povo de Deus, mas Jesus é esse que veio para todos. Por isso ele dá exemplo desses dois profetas, Elias e Eliseu. A viúva não era considerada parte desse povo de Deus, muito menos Naamã, o sírio, mas foram essas pessoas que os profetas anunciaram, foram através destas pessoas pagãs, estrangeiras, que Deus realizou a sua obra. Então vamos pedir ao Senhor no dia de hoje, nesta segunda-feira, vivenciando a terceira semana da Quaresma, que Ele nos ajude a enxergarmos com os olhos da fé. Que o Senhor mesmo nos ajude a percorrer esse caminho, sustentados por aquele tripé, a oração, o jejum e a caridade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.